Ela conversa com jornalistas no Palácio do Planalto neste momento. Vamos escutar um trechinho do que diz o presidente. Pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Nós, aqui, como governo, temos que cumprir nossa parte, a sociedade cumpre a parte dela e o companheiro Galípolo cumpre a função que ele tem, que é de coordenar a política tributária brasileira, a política monetária brasileira e entregar para nós, dentro do possível, a inflação mais baixa, o juro mais baixo possível. É isso que vai acontecer. Eu já esperava por isso não é nenhuma surpresa para mim, e acho que vocês também da imprensa já esperavam por isso. O que eu posso dizer para vocês é que agora nós temos um presidente do Banco Central da maior competência, muito competente do ponto de vista econômico, e é um companheiro que, quando eu chamei ele para o Banco Central, eu disse: Galípolo, você é meu amigo, mas você vai ser presidente do Banco Central. E no meu governo, o presidente do Banco Central vai ter autonomia de verdade. Porque o Meirelles já teve durante 8 anos. Não foi um dia, foram 8 anos do Meirelles, quando o Meirelles tinha total autonomia. E você vai ter autonomia. Faça o que for necessário fazer. Agora, o que eu quero que você saiba é que o povo e o Brasil espera, sabe, que a taxa de juros seja, dentro do possível, controlada, para que a gente possa ter mais investimento e mais desenvolvimento sustentável, gerar mais empregos e gerar mais distribuição de riqueza nesse país. É isso. Eu não esperava milagre. Eu esperava que as coisas acontecessem da maneira que ele entendeu que deva acontecer. Ok, gente, vamos passar a palavra para o Sérgio Roxo, Jornal o Globo. Bom dia, presidente Lula, tudo bem? Feliz ano novo para o senhor. Sérgio Roxo, do Globo. Nessa semana, 2 presidentes de partidos da base, que tem ministérios, fizeram críticas ao governo. O Gilberto Kassab disse que o senhor não é favorito, não vê o senhor como favorito se a eleição fosse hoje, em 2026, e falou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é fraco, E o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, falou que o governo está sem rumo e que também imagina o partido dele em outro caminho em 2026. Eu queria saber, o senhor teme perder o apoio desses partidos até 2026? E como é que o senhor pretende contemplá-los na reforma ministerial? Você sabe que, quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque, como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. É importante a gente lembrar. Eu posso não gostar pessoalmente de uma pessoa. Eu posso ter crítica pessoal àquela pessoa. Mas não reconhecer que o companheiro Haddad começou o nosso governo coordenando a PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar o país em 2023. E nós conseguimos, num governo, num parlamento totalmente adverso, totalmente, porque o meu partido só tinha 70 deputados em 513, a gente conseguiu aprovar a PEC da transição, que permitiu a gente ter dinheiro para cuidar das políticas, pagar inclusive dívida do governo passado, e ainda teve política para fazer mais investimento em educação e também no Bolsa Família. Então, é uma coisa que eu acho que o Haddad é um ministro extraordinário e está fazendo. A segunda coisa é o arcabouço fiscal. Ou seja, o companheiro Haddad coordenou com o Congresso Nacional, sabe, uma indicação de uma seriedade administrativa estupenda. Ou seja, aí o Lula falando, nesse trecho que a gente ouviu aí, da declaração do secretário aqui de governo, Gilberto Kassab, numa entrevista que ele deu hoje aos jornais, em que diz que se fosse hoje a eleição, Lula não ganharia. É diferente do approach que ele tem tido com o presidente Lula, até porque o PSD, o partido de Kassab, tem 3 ministérios. Kassab, político muito hábil,
3 ministérios lá no governo Lula e secretário de Tarcísio aqui. Mas dessa vez houve aí um curto-circuito entre os dois, Lula e Kassab. E o Kassab, que nessa mesma entrevista também diz que o Haddad não consegue comandar, é um ministro da Fazenda fraco, exato. E aí o Lula mencionou também, né, na mesma resposta, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dizendo algumas das coisas que o Haddad já fez nesses 2 anos dentro da gestão. O presidente que no comecinho aqui do trecho que a gente escutou falou sobre a taxa básica de juros. Ontem, na primeira reunião com Gabriel Galípolo, um indicado do presidente à presidência do Banco Central, o Comitê de Política Monetária decidiu aumentar em 1 ponto percentual para 13,25% ao ano a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país. Ele disse, diferente do discurso que tinha anteriormente, que tem certeza e confia no trabalho de Gabriel Galípolo, tem a certeza de que o mais rápido possível e quando puder, Galípolo vai entregar uma taxa básica de juros equilibrada para o país.